Continuando a LDB, nós vamos ver um artigo que ele sofreu muita alteração agora, né? Nós vamos falar do artigo 14. O artigo 14 da LDB, ele foi bem atualizadinho o ano passado, e nós temos o que aqui, né? Artigo 14, lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas de gestão democrática do ensino público. Antigamente, a gente tinha que o ensino público seria de forma democrática, e eles regularizaram isso. Então, agora, cada esfera vai regularizar a gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, aqui, olha que linda essa, para cair na prova. Quais são os princípios da gestão democrática do ensino público? Então, nós temos dois, ó. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico e participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. Então, isso aqui, eu já explicava na aula que, quando eu falo de gestão democrática de ensino público, é trazer gente de fora da escola para estudar. E para estudar, não, para ajudar dentro da escola, né? Então, nada mais normal do que ter participação de profissionais da educação e de comunidade escolar e conselhos escolares, tá bom? Então, os princípios que vão reger essa gestão democrática do ensino é participação. E eu tenho participação do pessoal da educação e do pessoal da comunidade escolar e dos conselhos escolares. Isso aqui não pode errar na prova, hein? Parágrafo 1º. O conselho escolar, ele é o quê? Um órgão deliberativo. Então, eles definem alguma coisa, delibera. Será composto por quem? Olha que pergunta linda. Pelo diretor da escola, que é um membro nato. Então, se perguntar quem é o membro nato do conselho escolar, diretor da escola. E quem mais vai estar lá? Representantes da comunidade escolar e local, eleitos por seus pares nas seguintes categorias. Então, isso aqui é lindo para perguntar, né? O conselho escolar é o quê? Um órgão deliberativo. Ele é composto por quem? Pela diretor da escola e por representantes da comunidade escolar e local. Lembrando que o diretor da escola é membro nato. Quais categorias participarão? Então, primeiro, professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. Demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola, estudantes, pais ou responsáveis e membros da comunidade local. Então, são as pessoas que farão parte desse órgão deliberativo, tá? Quem pode fazer parte estão aqui nesses 5 incisos. Parágrafo 2º. O Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo. Quando eu falo de colegiado, significa que tem pessoas reunidas, que tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais, nas diferentes instâncias decisórias. Para quê? Com vistas a melhorar a qualidade da educação. Norteado por quais princípios? Vou até mudar de cor aqui. Princípio da democratização da gestão, democratização do acesso e permanência e da qualidade social da educação. Gente, são palavrinhas que a gente está acostumado a ver sempre. Estava lá nos princípios e estão aparecendo aqui. Parágrafo 3º. Como que o Fórum dos Conselhos Escolares será composto? Nós temos aqui de 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino e de 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos Escolares, tá? Então, desse artigo 14, muito importante para a sua prova, porque ele é novinho, ele está aparecendo agora para cair em prova. Então, fiquem bem atentos.
Artigo 18, os sistemas municipais de ensino compreendem. Quais são os sistemas municipais de ensino? Nós temos as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil, que o poder público municipal mantém. As instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada e órgãos municipais de educação, tá? Então, esses três incisos formam o Sistema Municipal de Ensino. Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias. Então, quais são os tipos de escola que nós temos? Nós temos escolas públicas, nós temos escolas privadas e nós temos escolas comunitárias, ok? Então, estão divididas em três. Antes era dividida em mais, colocaram só em três. Então, nós temos escolas públicas, escolas privadas e escolas comunitárias. Aí, no parágrafo 1º, está falando assim, ó, o inciso 2 e o inciso 3, então, as escolas privadas e as escolas comunitárias, elas podem ser confessionais ou elas podem ser filantrópicas, tá? Então, a divisão que tem de privada, das escolas privadas e das comunitárias, é que elas podem ser confessionais ou elas podem ser filantrópicas. Observe que a escola pública não se subdivide em nada. Escola pública é escola pública. Escola privada, ela pode ser confessional, que é aquela que tem nome de religião, ou ela pode ser filantrópica. E as comunitárias, a mesma coisa, podem ser confessionais ou filantrópicas, ok? Continuando, os níveis e das modalidades de educação de ensino, nós temos no capítulo 1 a composição dos níveis escolares. Nós vimos na aula anterior que eu falei para você, se eu falar que a educação escolar obrigatória, eu só vou até o colegial, eu não incluo o nível superior. Porém, se vier escrito igual está aqui no artigo 21, eu incluo o nível superior, porque está falando assim, ó, a educação escolar se compõe. Então, não fala que é obrigatório. Se a obrigatória não estiver falando, eu incluo no superior. Então, a educação escolar, ela se compõe pela educação básica, onde tem infantil, fundamental e médio, e a educação superior. Aqui, ela aparecendo. Aqui, Gacinho. Então, se eu falar de educação escolar, eu estou falando da básica, infantil, fundamental e médio, mais a superior. Se eu estiver falando de educação escolar obrigatória, infantil, fundamental e médio, tá? Se eu colocar o nome obrigatório, o nível superior não entra. Artigo 22. A educação básica tem por finalidade, gente, isso aqui nós já vimos lá atrás, mas eles repetem bastante. Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. É aquele desenvolvimento que nós vimos lá atrás. E de 2022, que foi incluído aqui, fala o seguinte: são objetivos princípios da educação básica. Então, quais são os objetivos princípios da educação básica? A alfabetização plena e a formação de leitores. Outro jeito que eles podem perguntar, se eles podem falar assim, a educação básica, né? Os objetivos princípios da educação básica, que são a alfabetização plena e a formação de leitores, para que serve, né? É requisito essencial para o cumprimento das finalidades da educação básica. Então, ele se completa com esse artigo 22. Continuando, aqui falando sobre a educação básica, no artigo 24, fala que a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada nas seguintes regras comuns. Então, fundamental e médio. Carga horária mínima anual, 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuída em no mínimo de 200 dias. Então, 800 horas, 200 dias, 800 horas, 200 dias. Como que eu vou lembrar disso? Lembra assim, quantos dias tem no ano? 365 dias. Então, não tem como eu ter mais de 300 dias, é menos. Então, 200 dias. Horas pode ser mais, então 800 horas. Classificação.
que série que a criança está, né? Traduzindo isso aqui, ficado da forma mais simples. Então, a classificação em qualquer série ou etapa, isso aqui eu quero que vocês grifem com toda alegria, exceto a primeira do ensino fundamental. Então, é obrigatório que eu passe pelo primeiro aninho, pelo primeiro ano do ensino fundamental. Todas as demais séries podem ser puladas, dependendo do laudo, né? Mas a primeira tem que entrar. A porta que existe é o primeiro aninho do fundamental. Então, as classificações que podem ocorrer pode ser por promoção, passou de ano, né? Então, vai para o próximo aninho. Por transferência, veio de outra escola, ou aquela que é independentemente de escolarização anterior. Vem o aluno para a escola e você não sabe identificar, porque ele não tem documentação, você não sabe em que grau que ele está, que conhecimento que ele tem. Então, aí, a escola, ela vai fazer uma avaliação e vai definir o grau de desenvolvimento e experiência do candidato. E aí vai permitir que faça a sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do sistema de ensino. Então, quando eu não sei qual é a escolarização, quando eu não sei como, sabe, como delimitar, vai ser feita uma provinha, vai ser feita uma avaliação. E aí a escola pode classificar o aluno em qual série que ele está, tá? Artigo 26, eu trouxe ele aqui porque nós tivemos o parágrafo 11, que foi incluído o ano passado. Então, o artigo 26 fala que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental infantil, do fundamental e do médio, devem ter a base nacional comum e ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, e essa parte diversificada a gente trabalha com as características regionais e locais da sociedade, tá? Da cultura, da economia e dos educandos. E parágrafo 11, a educação digital, gente. Hoje é impossível a gente tirar, não associar a educação com algo digital. Está dentro do mesmo assunto, né? Então, eles colocaram no parágrafo 11 que a educação digital, com foco no letramento digital, lembra que eu já expliquei isso em outra aula? Letramento digital são aqueles alunos que eles sabem entrar na internet, mas eles não sabem, eles são analfabetos digitais, digamos assim, de como localizar, como pesquisar, como trabalhar corretamente. E no ensino de computação, programação robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do médio. Então, hoje já aprende na escola educação digital. Incluíram isso como componente curricular. Vai fazer parte do ensino fundamental e do médio. Parágrafo 9A, inverti, né? Tinha que estar lá em cima. Educação alimentar e nutricional, ela é incluída em temas transversais. Né? Vocês têm que ensinar as crianças a se alimentar, e essa parte da alimentação é tema transversal. Artigo 26A, a gente vê aqui na próxima aula, tá? Para não ficar muito extenso.